Olá, amigos do canal Realidade Fantástica, sejam muito bem-vindos a mais uma coluna Luz do Eneagrama. Eu sou Caroline de Moraes, sou especialista, sou instrutora em Eneagrama, trabalho com saúde mental, saúde emocional. E hoje o tema que eu quero trazer aqui para vocês, principalmente para os alunos, né, para aqueles que estudam o Eneagrama, é sobre as defesas do ego, né, as 9 defesas, a defesa de cada personalidade do Eneagrama. Então, você que está estudando o assunto, que está estudando o sistema, certamente vai gostar muito desse tema. E para você que está começando agora, que ainda não está familiarizado com o Eneagrama, eu sugiro que você assista um vídeo meu, uma videoaula que está gravada, que eu deixei aqui no canal Realidade Fantástica, em que eu falo sobre os 9 perfis do Eneagrama, né? Eu apresento os 9 tipos de personalidade, né? Em 20 minutinhos você vai assistir, então eu sugiro que você veja esse vídeo antes, até para você descobrir qual é o teu perfil e entender mais sobre a defesa ali do seu ego. Então vamos lá, para começar, eu trouxe aqui uma definição de personalidade, tá? De acordo com o Eneagrama, que diz o seguinte: a personalidade, a gente chama de personalidade no Eneagrama todas as características e comportamentos habituais de um indivíduo. Na prática do Eneagrama, a personalidade pode ser definida como 9 padrões específicos, hábitos mentais. E a defesa está embutida nesse processo. E defesa é uma coisa muito interessante, porque a defesa, qual que é a ideia disso? É proteger. Proteger o quê? O nosso bem-estar psicológico, tentar reduzir a ansiedade, a raiva. É um sistema de sustentação da nossa personalidade que foi desenvolvido lá na infância. Eu sempre conto essa historinha, uma historinha para os meus clientes, quando eu estou explicando, ou para os meus alunos, né? Quando eu estou explicando a defesa do ego, eu digo o seguinte: pensa que hoje, se você entra em contato com uma dor, com um sofrimento, né, você tem alguns recursos. Não sei, você vai assistir um filme, vai conversar com um amigo, vai buscar ajuda terapêutica, vai ler um livro, vai fazer um curso. Você tem formas diferentes de lidar com as suas dores emocionais, né? Você tem formas de buscar o seu bem-estar psicológico. E uma criança? Essa criança que não tinha ainda o cognitivo desenvolvido, a comunicação estabelecida, né, que não tem o emocional desenvolvido, quando essa criança enfrentava uma situação de dor, aquilo que veio em defesa dela foi o próprio ego, né? Então, esse ego que muitas vezes ele dizia assim, olha, de forma inconsciente, tá, pessoal? Só para ilustrar. Dizia assim, olha, você está vendo que esse mundo é um lugar perigoso. Então, o que eu te sugiro é que você seja uma pessoa precavida. E assim vai se desenvolver a defesa lá do tipo 6 para manter ele dentro desse formato. Ou, assim, a criança começava a perceber no ambiente dela que ele era um ambiente um pouco confuso, ela não sabia de que lado que ela ficava. Então, é como se o ego dissesse assim, fica em silêncio, se harmoniza, porque assim você vai ter valor. Ou seja, era um processo que está muito relacionado a medo, a questões de sobrevivência e também a uma necessidade de amor e de reconhecimento. Então, a defesa do ego é aquilo que vem para nos proteger nesse sentido, né? Só que muitas vezes a gente se identifica com a defesa. Isso é o que eu digo, nós não somos a nossa personalidade, né? Por que a gente está se identificando com esse sistema, com essa estratégia? Ela é natural, ela existe, mas ela mantém o nosso padrão justamente funcionando de uma forma que não nos faz evoluir. Então, o ideal é que a gente aprenda como funciona, veja qual é essa defesa e saiba lidar com isso, e saiba fazer outras escolhas também relacionadas a isso. Então, não é para matar o ego, mas é para integrá-lo com uma parte de nós que a gente chama de essência. Então, vamos lá? Vamos conhecer as 9 defesas? Bom, então vamos lá. A defesa do tipo 1 do Eneagrama se chama formação reativa, né? Então, o que aconteceu? Como é que isso funciona? Vocês sabem que o tipo 1, ele tem essa questão
de olhar para o mundo pela lente do certo e errado, mas que no fundo ele tem uma sensação de que há algo errado com ele. Então ele projeta, ele vai para o mundo tentando corrigir o mundo. O que faz com que ele faça isso é essa defesa chamada formação reativa, que é a oposição ao mal, oposição àquilo que está errado e precisa ser corrigido. E é justamente essa defesa inconsciente, né, para manter o digamos assim, ali protegido, porque ele sabe que se ele for uma pessoa, isso no inconsciente dele, correta, ele vai receber amor. Então o grande medo é dele ser falho, né, dele receber críticas, dele não ser perfeito. Então, essa formação reativa, ela continua, ela atua para que o mantenha esse padrão. Então, se ele aprende isso, ele começa a mudar o padrão. E se ele muda o padrão, o ego não gosta muito, porque ele vai estar, digamos assim, em perigo, não é verdade? Até que, claro, ele vai aprendendo a como modificar essas questões. Então, formação reativa é o que sustenta a estrutura de personalidade do 1. A defesa do tipo 2 se chama repressão. Então, vamos lá, lembra? Vocês, já falei aqui um pouco sobre o tipo 2, ele é esse tipo que tem um olhar para o outro, né, que atende à necessidade do outro. A gente fala que o 2 tem um arquétipo ali do enfermeiro, da enfermeira, de pessoas que estão ajudando a servir o outro. Então, para que eles mantenham esse olhar para o outro, atendendo às necessidades do outro, porque assim eles aprenderam que serão amados, serão valorizados, serão úteis, né? E o 2 tem aquele grande medo de ser inútil. A defesa do ego se chama repressão, ou seja, repreender as próprias necessidades do tipo 2. Por isso que não é tão fácil, gente, se colocar em primeiro lugar. A gente fala assim, nossa, pode parecer simples você dizer um não, pode parecer simples você se colocar em primeiro lugar, mas com essa defesa da repressão, eu lembro que quando eu pergunto para os meus, nos meus atendimentos para um tipo 2, quais são as necessidades dele, muitas vezes ele não sabe qual é a necessidade, mas ele sabe qual é a necessidade do outro, por conta desse mecanismo de repressão. Então, se ele sabe que esse é o mecanismo, ele vai fazer um esforço consciente para um outro lado, um esforço para se colocar em primeiro lugar, para descobrir as necessidades, sempre atento que ele tende, por conta da repressão, a reprimir aquilo que é importante para ele. Porque, claro, se ele deixa de reprimir, acabou com o esquema do ego ali, digamos assim, não é verdade? E aí ele vai começar um processo completamente diferente. Por isso que não é tão simples. A base de sofrimento das pessoas do tipo 2 estão muito conectadas a isso. A defesa do tipo 3 se chama identificação. Eu me identifico ali com a imagem de sucesso, com a imagem da pessoa que eu quero ser e começo a me comportar como aquilo. A gente fala que o 6, o 3, o cérebro do 3 tem uma habilidade de modelagem muito grande, né? Todo cérebro tem, na verdade, a neuroplasticidade também explica isso. Mas veja, o 3, ele se molda, às vezes ele começa até a falar, ele tem trejeitos, né? Ele começa até a falar como aquela imagem desejada. Então ele se identifica. Então, quando ele se identifica e diz, eu posso ser aquilo, eu sou aquilo, aquilo sou eu, né? É aí que ele vem, então, com aquela energia que eu até expliquei no outro vídeo das paixões, do auto-engano, da vaidade, e isso fica mantendo o 3 naquele mecanismo de sofrimento. Então, olha que interessante, ao mesmo tempo que isso é útil, e que isso foi útil pra gente, em algum momento a gente precisa olhar para isso para começar a ter comportamentos diferentes e viver de forma diferente. Não é para se livrar disso, mas tem uma frase que eu costumo dizer muito, que é assim, isso é a nossa natureza. Vamos entender a nossa natureza, aceitar a nossa natureza, compreender o mecanismo aqui dessa nossa máquina, né, que é toda programadinha para pensar, agir, sentir de determinada maneira. Só que a nossa natureza não tem interesse na nossa evolução. E é por isso que a gente precisa colocar esforço nessa direção. Olha, de todos os cursos de Enneagrama que eu já dei, workshops online, enfim, sempre que eu estou falando, explicando essa defesa do tipo 4, sempre gera muita dúvida, porque como eu disse, o Enneagrama ele tem uma série de conceitos que precisam ser compreendidos dentro
do estudo do sistema. Então, a defesa do tipo 4 se chama introjeção. Você sabe que o tipo 4 é aquele perfil que tem medo de rejeição e abandono, né? Então, a defesa da introjeção faz com que ele olhe para fora e ele busque aquele objeto desejado ou aquela pessoa desejada, né? Aquela imagem do objeto que ele quer e ele traga para dentro. Quando ele traz aquilo para dentro dele, ele sente aquilo com muita profundidade e dentro dele não existe a dor da separação, não existe a dor da rejeição. Então a gente fala que ele introjeta, e isso mantém ele naquele mecanismo de olhar para o futuro e continuar idealizando a situação ideal. Então imagina, é por isso que a gente fala que o 4 é muito profundo, e quando alguma coisa fora dele não sai como ele queria, ou quando uma pessoa não percebe essa profundidade, ele fica desapontado, né? Muito por conta desse mecanismo do ego de trazer para dentro as questões e sentir muito profundamente, porque ali dentro dele ele não precisa se separar daquilo, tá? É claro que para entender melhor a defesa da introjeção, a gente precisa entender ali todo o mecanismo do Eneagrama e por isso a gente vai estudando, né? Eu digo, quanto mais a gente estuda Eneagrama, mais a gente vê que a gente precisa estudar, que menos coisa a gente sabe. Mas é um sistema belíssimo de compreensão de si mesmo, tá? A defesa do tipo 5 se chama isolamento de afeto. Não é verdade? Isso faz muito sentido, porque esse isolamento de afeto mantém o 5 protegido, né, da intrusão de pessoas. Ele é um perfil da privacidade. Ele acredita que se ele vai com muita energia para o mundo, vai faltar para ele. Lembra quando eu falei sobre a avareza lá no vídeo das paixões? Então, essa defesa de isolamento de afeto mantém o 5 a salvo dentro dessas questões do ego, né? Faz com que ele também reduza um pouco as próprias necessidades, que ele não tenha tanta necessidade de interação emocional, né? Por isso que é muito comum as pessoas falarem que o tipo 5, eles falam, essa pessoa é um pouco mais fria, ela não expressa as emoções delas, porque não é tão simples assim. A gente está falando de toda uma estrutura de personalidade que vem sendo desenvolvida, foi desenvolvida desde a infância, para que a gente pudesse sobreviver nesse mundo, né? A defesa do tipo 6 se chama projeção. Vocês sabem que o tipo 6 tem questões relacionadas ao medo, à ansiedade. Então, esse medo que ele sente, essa insegurança que ele sente internamente, ele tende a projetar no ambiente. É por isso que o ambiente fica perigoso. Vocês sabem que uma das crenças do tipo 6 é que o mundo é um lugar perigoso. Então, quando o ego dele projeta que as coisas podem dar errado, que elas são mais perigosas do que realmente são, ele se mantém nesse padrão de ser precavido, de ser cauteloso por proteção, né? Se tira isso, é como se ele, então, tivesse exposto aos perigos do mundo. A defesa do tipo 7 se chama racionalização. Vocês sabem que o 7, ele é um perfil que tem uma mente muito rápida, né? A mente macaco, muito articulado, verbalmente. Então, o 7, ele consegue muito facilmente se enganar em termos do que é positivo e do que é negativo. E também, eu digo assim, não é que enganar as pessoas, a convencer que a posição dele está certa. Mas a racionalização é assim, eu pego aquilo que é difícil para mim e reenquadro isso, racionalizo e transformo aquilo, tento transformar aquilo numa experiência positiva. E por que o 7 precisa fazer isso? Porque ele não evita dor. O grande medo do 7 não entrar em contato com as próprias emoções, ele não tem dificuldade de ter conversas difíceis, de falar sobre aquilo que dói. Então fica essa defesa o tempo inteiro assim, nossa, perdi o emprego. Ah, mas foi melhor assim. Nossa, eu terminei um relacionamento. Pena para aquela pessoa que não vai estar com uma pessoa como eu. Então ele vai o tempo inteiro racionalizando em cima das coisas que não deram certo ou que não são boas, para que ele se mantenha protegido de entrar em contato com alguma dor. E isso acontece de forma muito natural, por isso que os 7 precisam ficar muito atentos, né, a esse mecanismo acontecendo, porque senão ele vai perder a oportunidade de ver a realidade tal qual é, de se integrar, de entrar ali. Lembra, nós não somos mais crianças, então nós não precisamos continuar reagindo como reagimos quando éramos crianças, né? Nós temos agora outros recursos.
Bom, a defesa do tipo 8, né, aquilo que sustenta e mantém essa personalidade do tipo 8 se chama negação, né? É como se ele negasse o perigo, as vulnerabilidades, minimizando isso, porque assim ele se mantém, né, nesse padrão de poder, de força, já que o grande medo dele também é se ver como uma pessoa fraca, uma pessoa vulnerável, né? Então o 8 tem que ficar muito atento a esse processo de negar algumas coisas que são importantes, né? Algumas coisas que podem até colocá-lo numa situação de perigo, né? E uma vez que ele nota isso, essa negação, né, de que provavelmente ele está errado ou que ele exagerou, né, já que ele não quer ser visto como vulnerável, ele tem dificuldade algumas vezes de pedir perdão. Quando ele nota isso acontecendo, é quando ele vai ter oportunidade de descobrir a verdadeira força, né? Que a verdadeira força ela vem da sutileza, da gentileza, e assim ele começa um belo processo de desenvolvimento. A defesa do tipo 9 se chama narcotização, é o entorpecimento para que ele se esqueça de si mesmo, para que ele se mantenha naquela calmaria, naquela harmonia que vocês sabem que o tipo 9 espelha, né? O arquétipo ali da paz, enfim. Então, essa narcotização é um esquecimento de si. Eu costumo dizer assim, veja, narcótico é como se você estivesse injetando algum tipo de droga em você para que você esqueça de você, das suas metas, né, daquilo que é importante. Por quê? Porque se ele faz o contrário, se ele se coloca em primeiro lugar, ele vai lá, ele vai ter que entrar em conflito. Ele vai ver os medos dele, né? Então, isso vai começar a tirar essa programação do ego. Então, quando a gente entende, gente, essas defesas do enneagrama, que acontecem inconscientemente, a gente vê isso funcionando, a gente passa a se relacionar com isso de outra forma, a gente cria um caminho de desenvolvimento. E o enneagrama tem esse caminho muito bem definido, né? Isso nos ajuda muito. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o Enneagrama, vocês podem baixar meu e-book no meu site, carolinedemoraes.com.br. O e-book é gratuito. Ali eu falo sobre os 9 perfis. Já falei aqui em outras videoaulas, então eu estou sempre aqui no Realidade Fantástica gravando vídeo para vocês. Posto também no meu canal aqui no YouTube, Caroline de Moraes, e no meu Instagram, Caroline de Moraes também. Mas precisando de alguma coisa, querendo outras fontes de conhecimento, é só vocês escreverem para mim, né, no contato@carolinedemoraes.com.br. E eu quero deixar aqui hoje, então, uma frase para vocês que diz o seguinte: as mesmas coisas que desejamos evitar e esquecer revelam-se a prima matéria, da qual provém o verdadeiro crescimento, tá? É uma frase do Andrew Harvey. Bom, então é isso. Muito obrigada e até a próxima.